Acender o pode dar a luz aí. Acender a luz. Ontem nós tivemos oportunidade de assistir um pedaço da formatura do Felipe Sakiyama na escola de preparação de oficiais, né? Acho que é CPOR, Centro de Preparação de Oficiais. Tínhamos uma reunião de liderança da região lá na Liberdade, mas eu achei que seria interessante dar uma passadinha. E eu estava dizendo pro irmão Ciro, quase fiquei lá na formatura e não fui embora para a reunião, acho que estava melhor lá. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir cerimônias militares, mas é muito bonito, é extremamente organizada a coisa, e você olha, e para achar o Felipe lá no meio, né? Todo mundo com a farda igual, marchando igual, você olhava e falava assim, jamais vou achar o cara aqui, não consigo nem imaginar onde ele está. E muito interessante, eu fiquei até o momento em que os pais foram entregar, os pais foram seus padrinhos, os padrinhos entregam a espada, é um momento muito bonito, mas me chamou muita atenção o exército, como qualquer área militar, a questão da hierarquia é o cerne, né? É o ponto de sustentação de toda a estrutura militar, se chama hierarquia. E entra-se, faz uma série de coisas, tal. Aí, logo no começo, o cerimonial, ele diz assim, agora nós vamos ter um momento eu não estou lembrado exatamente as palavras, mas acho que ele disse assim, nós vamos ter um momento de honra à graduação, às patentes, uma coisa assim, ou aos oficiais presentes. E tinha um lá que era o generalíssimo dos generalíssimos, né? Ele era o maior de todos. Estava presente um general que era o comandante de toda a região militar do Sudeste, que deveria ser um cara muito alto, mas tinha um que estava acima desse. Era tanto título que eu não lembro qual era o título do cara, mas ele era um general acima do comandante da segunda região Sudeste. E naquele momento, então, o cara anuncia... A cornetinha lá dá uns toques que a gente não entende, mas os soldados entendem o que é. O pessoal faz uma posição e todos viram para o lado que está este oficial. E aí a cornetinha toca, todos batem a continência e fica feita a continência. E eu fiquei olhando para que lado que esses caras estão olhando, né? Comecei a caçar e eu vi lá que tinha uma tribuna. Aí todo mundo lá assim, virado de lado para esse oficial maior. E esse oficial maior paradinho, ele não estava com a mão para cima, ele estava com a mão colada. E todos os militares ali, voltados para ele, fazendo a continência. E isso é militar. Ai do cidadão que não fizer isso, ó. Já Elvis, né? Não tem escolha. Isso a Bíblia, a palavra que é usada para isso na Bíblia é submissão. Por hierarquia. Mas a Bíblia usa na nossa relação com Deus não essa palavra. A Bíblia usa na nossa relação com Deus a palavra devoção. Nós nos submetemos a Deus por devoção. Eu já comentei dessa música, um dia eu vou pedir para o pessoal do louvor achar essa música, e tem um pedaço que diz assim, que nós somos guerreiros de uma geração, escravos por opção. Nós nos submetemos hierarquicamente por devoção,
porque nós reconhecemos na grandeza e no amor do nosso generalíssimo, o maior de todos, nosso Senhor. E naquela hora eu fiquei imaginando, será que eu tenho tido essa postura para com o meu Deus, de realmente reverenciá-lo com esse peso de responsabilidade? Ou é porque é espontâneo, que isso, deixa pra lá, esse negócio aqui, eu olhava assim, via uns caras lá meio de bermuda, a maioria tava tudo arrumadinho, mas tinha uns mané lá de bermuda, e os caras tava lá assim, tal, esticadão, todo mundo bonitinho. Eu falei assim, às vezes a gente é assim para com Deus, né? E eu fiquei aquele tempo, aqueles minutos que ficaram naquele silêncio, pensando como tem sido em relação ao Senhor. Felipe cantou com a gente aí, nosso Deus é soberano, Ele é criador de todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem controle de todas as coisas, e a vida existe porque Ele mantém a vida. Se Deus tirasse a mão, o universo sumiria. E eu fiquei parado ali pensando na minha relação com Deus. Falei, Deus, eu preciso reavaliar. Eu não estou no exército, que se eu não fizer, eu não vou para frente. Mas será que eu tenho feito com a mesma dedicação? Será que eu tenho feito com a mesma postura? E naquela hora, eu confesso que no meu coração, eu fiquei pensando, Edu, como cristão, preciso mudar alguma coisa em relação ao meu Deus. E fiquei pensando na igreja e nas pessoas que talvez nós tínhamos que aprender muito disso. Foi um momento especial, eu fiquei ali realmente boquiaberto. Algumas pessoas tinham funções ali de carregar bandeira, alguma coisa. E aí eu fiquei bem perto de onde estavam carregando a bandeira, que eu falei pro Takao, vou ficar aqui meio na boca para dar uma saída no meio e não ficar pedindo licença pro pessoal, então vou ficar aqui embaixo já na saidinha. Mas eu fiquei bem perto, você percebia na fisionomia o sentimento de honra daquele soldado rasinho, que foi carregador daquela bandeira, daquele pavilhão, né? E ele fica ali com um sentimento de orgulho. Eu fiquei imaginando, puxa Deus, nós às vezes recebemos do Senhor uma incumbência, uma responsabilidade. Será que eu tenho encarado assim? Mas naqueles minutos, olha, meu irmão, passou tanta coisa na minha cabeça que parecia que foi uma eternidade aquele silêncio naquele minuto. Mas se você tiver um dia a oportunidade, vale a pena assistir. Não é aquela coiseira de ficar estourando balão, que a gente vê às vezes nas formaturas. É um negócio muito bonito mesmo. Irmãos, nós estamos chegando no final do mês de novembro. Hoje é o último dia de novembro, amanhã já é dezembro. A igreja já está arrumadinha. Daqui 2 semanas nós estamos celebrando nosso culto de Natal. A cidade está enfeitada, as lojas estão doidinhas para que você vá lá e faça uma compra. Muitos no varejo já empenharam o 13º, então os caras estão encontrando um jeito de empenhar o seu dinheiro para depois do carnaval, porque até o carnaval a maioria da população já empenhou o seu dinheiro em crediário. As coisas estão andando e nós estamos chegando na reta final. E esse é um período que nós temos que começar a pensar. E como igreja também, semana que vem nós vamos ter uma reunião de liderança em que nós queremos dar uma pensada como foi o nosso ano e aquilo que Deus está nos mostrando para onde nós devemos caminhar no próximo ano. E pensando nessa direção, essa semana eu li um texto do pastor Ariovaldo Ramos, um teólogo, um pensador, um homem de Deus que tem sido muito usado, passado por muitas tribulações, mas muito usado por Deus. Conheço pessoalmente o pastor Ariovaldo, um homem sério,
e que talvez é um dos caras que façam a melhor reflexão do nosso contexto dialogando com a palavra de Deus. Ele estuda profundamente a Bíblia e faz um diálogo com a nossa realidade. Eu li uma reflexão do Ari, baseada em Atos capítulo 2, verso 41 a 47, quando ele faz uma avaliação, algumas reflexões sobre a igreja, e essas reflexões me levaram a alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós falamos muito, se fala muito que o livro de Atos deve ser visto como a referência do que é a igreja, do que ela é na essência. Alguém diz que o modelo, o protótipo, o DNA da coisa determina como vai ser construída essa coisa. E quando nós pensamos em igreja, muito se fala na igreja de Atos, já se falou muito em termos de diversas coisas. Mas a gente olha o livro de Atos, eu gostaria que você abrisse no capítulo 2 e pudéssemos ler do verso 41 ao verso 47. Atos 2, 41 a 47. E diz o texto assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ainda capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quando diz número de homens, cabeça de família, digamos que cada família tivesse um filho, 15.000 pessoas. Nos chama muito a atenção esse texto de Atos pela beleza e pela utopia que às vezes significa para nós. Nos parece que nós estamos muito longe disso, que isso daqui é a igreja da cidade de Eutópolis, como dizia um amigo que foi presidente da Visão Mundial, pastor Manfred. A igreja de Eutópolis. Ela não existe de carne e osso, e ela não existe de parede. Ela existe no modelo ideal dos nossos sonhos. Mas não é bem verdade isso. Ela existe e está no nosso meio. E nós fazemos parte dela. Aqui nós podemos aprender um pouco daquilo que deve estar presente na vida da igreja. O que faz a igreja com I maiúsculo, a igreja verdadeira, genuína do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto, nós precisamos dividir, e às vezes não é muito fácil de nós peneirarmos, e às vezes nós damos uma torcida na maneira como fazemos, mas precisamos dividir entre aquilo que é ação da igreja e aquilo que é consequência dessas ações. E não diretamente da ação humana, mas da ação divina. Algumas coisas aqui são ações humanas. São coisas que as pessoas de carne e osso devem fazer. E outras são coisas que acontecem no nosso meio sem que nós tenhamos
é ação direta naquilo, é mover de Deus, é consequência. E quando nós invertemos as bolas, começamos a querer fazer aquilo que não é da nossa alçada, nós começamos a produzir uma igreja que não é a igreja de Jesus. Nós começamos a produzir a igreja que nós achamos que deva existir. Vou dar 3 exemplos que são claros aqui, que são efeitos. Nós diríamos que qualquer expert em crescimento da igreja olharia, uau, essa igreja aqui, mano, essa igreja arrasou, cara. 3.000 numa tacada só, 15.000 daqui um pouquinho, mano, que é isso, rapaz, esse negócio aqui que é igreja. Vamos aprender o que os caras estão fazendo, os marqueteiros de rede, qual é o segredo desse negócio? Vamos aprender a vender, porque olha, 15.000 em pouco tempo, o que está acontecendo aqui? Os marqueteiros cristãos, os voltados para a igreja, uau, deve ter alguma coisa aqui fantástico aqui atrás disso. Deve ter uma mega estrutura para poder manter esse negócio. Como faz crescer desse jeito? Qual é o segredo disso? E nós temos que entender, em primeiro lugar, que conversões, crescimento e batismo não é responsabilidade nossa. O Senhor acrescentava, o texto é claro, lá em Atos 4:4, aqui diz os que aceitaram a palavra foram batizados, 2:41, e chegando naquele dia a 3.000 pessoas. O crescimento, ele não é provocado porque eu quero fazer crescer. Uma vez eu fui num jantar, gosto muito dessa missão, mas esse jantar me deixou assim, com o cabelo arrepiado. O camarada falou lá um pouquinho, daí ele falou assim, eu queria que os irmãos que já aceitaram Jesus ficassem em pé. Aí os irmãos que ainda não fizeram essa decisão ficassem em pé, eu queria falar com vocês. Aí as pessoas levantaram. Aí o cara começou a falar, e aí ele disse, agora eu vou orar para vocês aceitarem Jesus. Mas eles não decidiram o que queriam. Perguntou quem ainda não tinha aceitado ficar em pé. E o cara já bateu de primeira, ajeitou e pimba. Eu baixei a cabeça e falei, Senhor, eu estou com vergonha de estar aqui. Às vezes nós queremos formular números. Na campanha tal se converteu tantas pessoas. A igreja ganhou tantas coisas assim, assado. Às vezes nós medimos, quando dizemos, houve um evento, se converteram 10.000, você diz, uau! Houve um evento, teve um indivíduo que aceitou Jesus. Deve ter tido algum erro de estratégia nisso. A pregação não deve ter sido claro. Faltou uma abordagem mais direta. O planejamento não foi bem feito. Não é verdade? Se a gente fala assim, olha, a igreja X fez um programa aí, um evento de colheita, e 300 jovens aceitaram Jesus, a gente diz, uau. Agora a igreja Y fez um programa lá também, e 2 pessoas aceitaram Jesus. A gente diz, o que aconteceu lá, hein? Nós criamos uma cultura de que a nossa ação gera conversões. E não é verdade, isso não é a nossa responsabilidade. Então a igreja não tem que fazer conversões, criar conversões. Outra coisa que o texto diz é que havia ali naquela igreja sinais e prodígios. Significa que havia milagres, havia curas, havia gente que chegava paralítico, saía andando, chegava cego, enxergava, chegava com câncer e saía curado, chegava aidético e saía andando, chegava com um laudo de uma doença terrível, era curado, tinha um problema financeiro e depois de um tempo Deus resolvia. Havia uma manifestação tremenda de poder. E isso não é importante? Lógico que é importante.
Mas, de novo, não somos nós que produzimos isso. Não somos nós que falamos, olha, hoje eu vou fazer aqui milagre. Então você vem aqui que hoje eu vou fazer milagre. Eu não faço. Você não faz e nós não fazemos. Os apóstolos eram apenas pessoas por meio de quem Deus manifestava o poder quando Ele queria, da forma que Ele queria. Sinais e prodígios acontecem quando Deus entende que deve acontecer e da maneira que Ele quer acontecer. Logo que eu cheguei aqui na igreja, uns meses depois, aliás, no domingo que eu cheguei na igreja, uma irmã extremamente querida de todos nós, a irmã Sumiko, nesse canto, tomou o microfone, quantos estavam presentes vão se lembrar, e ela disse, eu não estava muito bem, fiz um exame, parece que eu estou com um problema sério, eu vou ter que fazer mais exames. E era o primeiro domingo de fevereiro de 2004. Nesse ano de 2004, ela sofreu e veio a falecer. Nós fizemos uma campanha de jejum, não sei se os irmãos lembram, fizemos uma campanha de 40 dias de jejum e oração, para que Deus movesse a mão dele. A nossa fé acho que foi muito pequena. Não, irmãos, não é isso. Nós fizemos para mostrar para Deus o quanto nós amávamos essa irmã e quanto nós desejaríamos que o poder de Deus se manifestasse. Agora ele não se tornou nem menos nem mais poder, porque Deus, na sua grandeza, entendeu que era tempo de levar a irmã à presença dele. Nós não produzimos poder. Nós devemos estar abertos para Deus manifestar o poder. Nós devemos pedir pelo poder. Nós devemos crer no poder de Deus. E devemos buscar intencionalmente a manifestação dele. Mas nós não produzimos poder. Final do versículo 47 diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Está aí outra coisa que a gente não pode produzir. Vocês têm que amar a igreja. O pessoal só fala mal das igrejas. O povo, a Rede Globo só mete o pau. E o outro lá só mete o pau. E não sei o quê. Crente não pode fazer nada que já estão metendo o pau e não sei o quê. Queridos, nós não temos que preocupar em produzir isso. Isso é fruto. Se de alguma forma Deus vai fazer, Deus faz. Se não fizer, vamos proceder de modo correto e deixar nas mãos dele. O que nós não podemos é tentar agradar para ser agradável aos outros. Para poder ser pessoas boas. O Conselho de Pastores de Curitiba teve a oportunidade de se reunir na ocasião um candidato à reeleição da Prefeitura de Curitiba, e estava na reta final do primeiro turno, uma situação muito difícil, e esse candidato veio até nós, e o nosso presidente lá foi muito sábio, não deu tribuna, não deu palavra, e ele disse assim, o irmão aqui veio, essa pessoa veio para que nós orássemos por ele, só por isso. E nós oramos, por sinal ele era conterrâneo, Nikkei, e nós oramos com aquele homem, não com um candidato, não com um político, mas com um homem. E por uma série de situações, este homem reagiu, recobrou o ânimo, retomou a campanha, conseguiu ir ao segundo turno e ganhou no segundo turno. No dia da diplomação dele, às 10 da manhã, às 11 da manhã aconteceria a diplomação. Ele pediu a esse mesmo pastor que convocasse novamente os pastores, e ele queria que fizesse um momento de agradecimento a Deus, não porque ele ganhou a eleição, mas ele usou da palavra e disse, aquele dia eu estava muito abatido, a minha pessoa estava abatida. Eu estava me sentindo muito ruim, porque estavam levantando acusações contra a minha pessoa e contra a minha idoneidade. E eu, como pessoa, estava muito para baixo.
E isso estava refletindo nas minhas falas e nas minhas aparições e dando mais motivo para a minha pessoa ser atacada, a minha privacidade. Ele diz, naquele dia vocês oraram pela minha pessoa. E eu recobrei o meu ânimo. Então eu queria agradecer isso. Nós não temos que fazer média para dizer, olha, votem no fulano, ou para você ficar bem na fita, porque depois ele vai dar cargo. Nós não temos que agradar. Se um dia a igreja vai ser agradável, é porque Deus vai produzir isso. Há uma igreja irmã, a Igreja Bola de Neve, que tem um ministério tremendo com jovens. A revista Veja, alguns anos atrás, fez uma matéria fabulosa sobre ela, falando sobre essa igreja e da bênção que ela tem sido, e falando. Se Deus produziu isso, é porque Deus quis, não é porque o pastor desta igreja buscou isso. Ele é um homem de Deus que resolveu pregar na linguagem que jovens surfistas e jovens dessa moçada pudessem entender. E Deus tem honrado esse homem. Ele não buscou o aplauso das pessoas. Então, há mais duas coisas que nós não fazemos e que acontecem, que podem ser duvidosas, que aqui eu digo às vezes pode ser forçado, mas eu acredito que ainda seja consequências. Aqui diz no versículo 43 que havia temor na alma das pessoas. E os estudiosos dizem que essa expressão significa que havia respeito para com Deus. Havia santidade. Entenda, santidade não é com conduta perfeita, porque ninguém tem conduta perfeita. Santidade é respeito a Deus. Quando nós temos respeito para com Deus, nós procuramos viver do modo mais correto possível. Eu digo que isso é produzido porque não adianta eu querer produzir na vida das pessoas temor, santidade. Por mais que eu digo, você tem que viver em santidade, você se depara com um negócio que é a nossa natureza pecaminosa. E eu não posso vencê-la por mim mesmo. Eu posso ter uma atitude de desejar viver de modo santo. A outra coisa é que havia um desprendimento, uma consagração material muito grande nas pessoas, de modo que à medida que alguém tinha necessidade, a pessoa vendia sua propriedade e compartilhava a necessidade daquela pessoa. Eu digo que isso também não pode ser provocado, porque isso é algo que não foi estabelecido como regra. Mas o Espírito operava nas pessoas, quem quisesse. Como a gente sabe isso? A gente sabe pelo episódio de Ananias e Safira. O que Pedro diz para eles? Será que vocês tinham que fazer assim? Se vocês dissessem, eu estou dando uma parte, será que não estaria certo? Por que vocês trouxeram uma parte e disseram que deu tudo? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Provavelmente pelo status que eles queriam de pessoas consagradas. Então isso não era imposto, portanto, não era ação da igreja, mas era a reação da igreja àquilo que o Espírito ia fazendo. Mas há 5 ações claras que a igreja fazia, eu vou correr rapidamente, e que nós devemos pensar como igreja, e aí nós devemos fazer. A primeira coisa, versículo 41 diz que pessoas aceitaram a palavra. Para se aceitar a palavra tem que haver pregação da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem que haver pregação da palavra. Se há algo que a igreja tem que fazer em abundância é pregar a palavra. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Semana passada eu fui solicitado a fazer um culto em memória e conheci a senhora. No dia que ela me solicitou, não conhecia ninguém. Daí chegou no dia, fui fazer o culto, não conhecia quem foi o falecido. E ali eu comecei, a Márcia veio comigo, e agora, Senhor, como que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar? E aí eu marquei 2, 3 versículos, falei, Deus, se o teu Espírito não falar aqui, nós vamos, não sei o que nós vamos fazer aqui. 10 minutos eu vou falar, terminamos e vamos para casa. Mas Deus começou a trabalhar, começamos a conversar. Márcia conhecia
os netinhos, foi professora, é diretora da departamento que esses netinhos estudam, lá no Pioneiro. Aí um outro senhor já veio em outros cultos, vamos conversando, conversa vai, conversa vem, uma família de tradição na igreja sul-americana, Nambei Kyokai, fomos conversando e fomos falando, e é sempre uma oportunidade para você pregar a palavra e falar de Jesus, não aquele que já morreu, mas aos vivos. E pregar o evangelho aos vivos. Pregar a palavra. Às vezes a gente está andando na rua, você está sentado em alguma repartição esperando a vez, nas famosas senhas, e do nada uma pessoa pode vir e te falar alguma coisa, ou você bater o olho, vê uma expressão de tristeza em alguém, e vê uma inquietação na pessoa. Tem pessoas que chegam do nada e dizem assim, tá frio hoje, né, rapaz? Que coisa, onde estava quente, né? A pessoa parece que quer conversar com você, você diz, tá certo. Ele diz, mas será que vai esquentar de novo, tal? Aí a previsão está falando talvez chova. E a pessoa diz, você ouviu que vai chover? A pessoa está querendo conversar e você abreviando, né? Com a sua senha olhando, e a pessoa, será que às vezes não é uma deixa para você dizer, aí fulano, tudo bem contigo? E aproveitar uma oportunidade de falar alguma palavra, pregar a palavra. Isso é algo que a igreja deve fazer, pregar a palavra em tempo, fora de tempo, em abundância, distribuir. O irmão Renato gosta de distribuir folhetos e porções da palavra, faz isso em tempo, fora de tempo. Eu vi ele fazer isso dentro do hospital, quando o pai dele estava hospitalizado, ruim, ele lá com um monte de folheto, evangelizando as pessoas em tempo e fora de tempo. Às vezes nós passamos a semana e não falamos para ninguém. Esse é algo que a igreja pode fazer, pregar a palavra. Outra coisa que diz que perseveravam, versículo 42, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no sentido de praticá-la, mas no sentido de estudá-la. Havia na igreja ensino dos fundamentos da palavra. Eles vinham todos os dias ali no templo. Fazer o quê? Ficar olhando para a cara do outro, ficar ali gastando tempo, é um bando de à toas. Não, eles vinham ali porque eles tinham uma série de atividades sociais que eram feitas, mas também porque eles perseveravam. E eles partiam pão de casa em casa, significava que eles iam nas casas. E essa expressão partir o pão, eles celebravam a ceia, relembrando o sacrifício de Jesus, e também era o tempo para ensinar a palavra. Eles estudavam a palavra. Está aí alguma coisa que nós devemos fazer: estudar a palavra, ensinar a palavra um ao outro. Chegou algum irmão novo na igreja, ele está com dificuldade de entender a Bíblia, pergunta para ele, você não quer estudar a Bíblia comigo? Vamos marcar um dia da semana, eu posso te ajudar a estudar a Bíblia. Você não quer ir na nossa célula para aprender a estudar um pouco mais a Bíblia? Cada um de nós pode fazer isso, isso é algo que a igreja deve fazer. Aqui diz que havia na igreja comunhão que se manifestava por eles estarem juntos, se apreciarem, por ir na casa uns dos outros. E aqui, o pastor Ari, com bastante propriedade, diz: aqui se processava o verdadeiro pastoreio da igreja. O pastoreio se dá quando você anda com as pessoas, quando você participa dos problemas das pessoas, quando você vive a realidade daquela pessoa, quando você mergulha no meio das pessoas. A Ruth deu testemunho sobre o sentimento dela, de como Deus sustentou, e quando nós chegamos ali no velório, eu abracei o Felipe, e ficamos um tempo, aí conversamos um pouquinho, e na hora me veio uma coisa no coração, e eu disse assim: olha, Felipe, eu acho que Deus concedeu esse último tempo. Ele disse: meu pai sofreu demais, pastor. Ele disse: olha, eu acho que Deus concedeu esse último tempo para ajustar todas as coisas, para ajustar tudo entre vocês e ele vocês. Foi um tempo em que ele foi
não só para a presença de Deus, mas ele foi com o coração livre, sem aquele peso de ter, será que eu fiz uma besteira na minha vida? O que eu fiz da minha vida? E você não rebobina mais o filme da sua vida? Não existe de volta para o passado, aquela discussão da manipulação da vida. E se você rebobina o filme, será que você pode fazer ele de novo? Então você tem poder de mudar as coisas. E o que passou, a gente não muda mais. Então eu disse, olha, foi um tempo de você viver ali e de, dentro do seio da família, vocês terem um pastoreio, um na vida do outro. De vocês abrirem o coração, de maneira que você está aqui agora e pode olhar com alegria e não com dor mais para o corpo do teu pai. E pastoreio se dá quando há essa comunhão, e esse caminhar junto, a esse dividir de coisas, não só do pastor para com as suas ovelhas, não só do líder de célula para com seus liderados, mas entre irmãos, entre pessoas que caminham junto, que choram junto, que oram juntos, que compartilham juntos. Isso é comunhão, isso é koinonia, isso é o que havia dentro da igreja. Isso é o que o nosso mundo mais carece. A marca registrada do nosso tempo é a individualidade. É a autoajuda, é tudo auto, você faça sozinho, e você S.A., você, a tua empresa, cuida de você. E as pessoas que mais carecem é de sentir que há gente que se preocupa com ela e com os sentimentos delas. E a igreja pode fazer isso em abundância. Ela pode ser koinonia, comunhão. A igreja aqui louvava a Deus, ela orava, ela celebrava enquanto reunida, nas casas e nos lugares onde ela se reunia. Havia uma adoração sincera, eles louvavam a Deus de todo o coração, havia singeleza, havia alegria no coração daquelas pessoas, havia a verdadeira adoração, havia um reconhecimento do que Deus estava fazendo. Isso nós podemos fazer também. Isso não é produzido, nós intencionalmente fazemos. As pessoas juntavam o que tinha ali e elas se reuniam para poder servir a comunidade. Por isso elas tinham a simpatia de toda a comunidade, que as pessoas olhavam e diziam assim, aquela gente ali é gente boa. A igreja tem ajudado no Festival do Japão, na área de serviço. A pastora Kátia, a pastora Carla, a Kátia de Santo André do Mar, a Carla lá de Osasco, elas, enquanto serviam as senhoras, elas começaram a fazer uma pesquisa, uma abordagem para perceber como podem servir melhor. E uma Obatian de idade, a Carla conversando, misturando japonês e um pouquinho de português e tal. Então essa Obatian disse assim, perguntou, vocês fazem isso pela gente porque vocês são cristãos, né? Porque vocês creem em Deus. E as duas ficaram muito contentes, porque aquela senhora percebeu que é o amor de Deus que nos leva a servir. E nós servimos por causa do amor de Deus. Nós servimos as pessoas porque Deus nos ama e nos ensina a amar. Não porque nós tenhamos qualquer outro tipo de interesse. Então havia aqui, nesta comunidade, nessa igreja, diaconia, havia serviço intencional em direção à comunidade. Essas 5 coisas são as marcas principais que havia nesta igreja em termos de ações. Pregação da palavra, ensino da palavra, comunhão, adoração e serviço. E como consequência disso, então havia conversões, havia manifestação de poder, havia respeito à comunidade, havia santidade no coração das pessoas e havia consagração. 5 coisas que eles faziam intencionalmente, que produziam 5 coisas importantes. Eu queria dizer que se nós queremos ser igreja mais relevante,
Nós precisamos, em abundância, praticar essas 5 coisas. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Precisamos estudar a palavra com mais profundidade. Nós precisamos de comunhão verdadeira entre nós e com as pessoas com quem nós convivemos. Nós precisamos de adoração que parte de um coração singelo, agradecido a Deus pelos cuidados dele. Nós precisamos de servir aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós intencionalmente fazemos isso, então nós passamos a ser igreja de Jesus Cristo. E aí as outras coisas, o Espírito de Deus encontra espaço para produzir no nosso meio. Santidade, consagração, crescimento numérico, manifestação de poder e respeito da comunidade. Se nós invertemos as bolas, começarmos a buscar aquilo que é fruto da ação do Espírito produzido pelas coisas que nós intencionalmente fazemos, então nós vamos produzir a nossa igreja, a igrejinha que nós projetamos, e não a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra que me desafia como pastor, como cristão, a viver intensamente, a pregar a palavra em tempo e fora de tempo, a estudar a palavra e ensinar a palavra, a ter comunhão, a caminhar com pessoas, a adorar ao Senhor de todo o coração, a servir ao Senhor e à comunidade. Ajuda que nós possamos ser uma igreja que praticamos essas verdades. E aí, Senhor, com a presença do Teu Espírito fluindo com liberdade, produzirá temor, santidade no nosso coração, desprendimento e consagração, conversões, crescimentos e batismo, manifestação de poder e respeito da comunidade. Nos abençoe dessa maneira, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Resume.